quarta-feira. Nossa, cheguei aqui correndo, gente. Estamos ao vivo e o Super Pop hoje. Vamos receber aqui convidados que conheci uma pessoa que eu gostava muito, que gosto ainda, o nosso querido cantor Naim, para esclarecermos algumas dúvidas do falecimento do cantor. Então roda aí o programaço de hoje. Eu vou apresentar os meus convidados e eu vou falar que quando eu ouvi sobre o falecimento do Naim, eu fiquei arrasada. Eu gostava muito, muito dele, muito. Eu vou falar boa noite para a Andréia, ex-mulher do Naim. Tudo bem, Andréia? Bem-vinda. Nossa, você sabe, sou suspeita, né? Nossa, para. Nossa, um querido. Peraí, eu acho que a gente está ouvindo ela? Vamos, peraí. Posso pegar emprestado o seu só para ver se está funcionando? Pode falar. Prontinho? Pronto, agora sim. Nossa, eu vou falar, sou suspeito, como eu te falei, sou apaixonada. Sempre foi um querido comigo, Naim. E ele sempre gostou de você, né, Lu? Ele Querido sempre. demais. Sempre. Ah, que pecado, gente, muito cedo. Eu vou falar boa noite para Lisa, que está ali no canto. Tudo bem, Lisa? Bem-vinda, amor. O microfone tá indo bem, o microfone? Vai ter que pegar aquele também. Hoje o microfone aquele a gente está... Não sabe como é que é, ao vivo é isso. Boa noite, Lu. Obrigada. Obrigada por você. Eu não sabia que você era super amiga do Naim. Sim, muito, muito Eu fiquei amiga. sabendo Através do hoje, Paulo, né? Meu marido. O Paulo, seu marido, que era também, né? Um irmão do o Naim. irmão. Ele me chamava de cunhada. E a gente tinha uma ligação muito forte. Era bem Sim. importante. Então, eu vou apresentar o Paulo, né? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Lu? Boa noite. Você é o esposo da Lisa e irmão de consideração do Naim, é isso? Sim, sim. Nossa, que saudades dele. Muita, A muita. pessoa mais querida, ela vinha aqui e me divertia tanto com ele, um querido demais. A primeira vez que eu vi a Rede TV foi com o Naim. Demais, Foi, demais. verdade. Aquelas pessoas que você traz e te alegram. Sim. Eu vou falar, eu tava com saudades do Aaron. Tudo bem, Aaron? Tudo bem? Amor, tá bonitão, Ah, tá bem? obrigado. Você também tá linda. Ah, amor. Olha, sobre essa história, vocês estão falando do choque pra imprensa também, que Nossa. amava o Naim, porque ele era super bacana com a imprensa. Querido. E tinha uma relação super bacana com os jornalistas. Então, pra gente também foi Uma um delícia de baque. pessoa, né? Uma pessoa É, leve. é rara, né? Ele é muito Tipo querido. de pessoa rara. É, muito bom É isso mesmo. aí. Sempre com um sorriso no rosto. Não é? Sempre acessível, É verdade. feliz. Sim. Foi difícil pra gente também. Ele gostava muito de vir aqui, Ai, né, Lu? para, que eu não quero chorar. Gostava muito de você. Eu adorava, eu gosto ainda, porque o amor continua, né? Então vamos relembrar aqui como é que isso, essa tragédia aconteceu, que realmente foi muito, muito breve, né? Coloca aí. Eu tenho que ser sincera, viu, Andréia? Quando eu vi esses cachorros lá, me deu um aperto no coração. Enquanto ele gostava desses cachorros, gente. Ele vinha aqui para falar dos cachorros, era doido os cachorrinhos. Sim, ele sempre trazia no seu programa os Sim. cachorros e era a vida dele. É a vida dele, É, né? Então, os cachorros. atendia a todos os pedidos. Ele pôde se despedir, os cachorros se despediram. Foi um momento muito difícil. Para mim, tudo foi muito Imagina, difícil. tá sendo, né? Mas eu acredito que para os cachorrinhos, eles sentiram, né? Parece que o cachorro sabe, eu estava falando com o veterinário, o bichinho sabe quando a pessoa está sem vida. Sabe? Que coisa, né? Eles, tanto que em casa, eles não sentem a falta do Naim. Entenderam. Eles não sentem a falta. Foi uma coisa assim... Eu não sei te explicar, mas o Naim, para quem acredita, né? Independente Sim. de religião, mas o Naim, ele ficou uns dias na minha casa. Então, todo dia, 3h30 da manhã, que é o horário que ele ia dormir, ele deitava na minha cama. Isso porque é ex, né? Imagina se fosse atual. É a ex que nunca deixou de ser. Eu entendo. Não, a gente nunca deixou. Na realidade, A eu ex fui que tá ali todo dia. Mas sempre, até o último momento do Naim. Tanto que eu falo com ele às 1h39 da manhã e às 3h40 acontece o fato. Saiu Então, da tua assim, casa? Uma? Não, ele já estava nessa casa nova, Certo. porque nós havíamos nos separado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar, porque se a gente não conta certinho, as pessoas não entendem. Então, vamos lá. Então, vocês ficaram juntos quanto tempo? Assim, esse negócio de ex não conta, vocês estavam juntos ainda, né? Sim. Então, só pra gente pula. Ao total, 6 anos. 6 anos. 6 anos. Tá. E aí, vocês moravam num outro lugar? Como é que era? A gente morava numa casa. Tá. Aí nós havíamos nos separados, Certo. como marido e mulher, já Ok. uns 6 meses. Mas o Naim nunca saiu da minha casa. Entendi. Então, a gente continuou juntos. Cada um no seu quarto. Tá, mas junto. Mas cada um mantinha a vida juntos. Eu Sim. estava sempre com ele, acompanhava sempre ele, sempre no show, sempre com ele. Sim, a ex que tá junto o tempo inteiro. Aí tá. ele falava, essa é a minha ex atual. Sei. Ele me apresentava assim. Meu atual ex está aqui do lado. Exato. E aí,
Por uma questão de até desgaste, né, Lu? Certo. Porque eu já deixei bem claro que a minha situação com o Naim, eu nunca deixei de amar o Naim. Eu nunca Certo. deixei de gostar do Naim. Ok. Mas ele tinha uma situação pendente, ainda do primeiro casamento, Eu me lembro disso. que isso virou um inferno na minha vida. E eu precisava de paz, eu precisava de saúde mental. E eu optei, para não perder o amigo, eu preferi perder o marido. Tá. Porque ele, como pessoa, todo mundo sabe disso. É um Quem querido. conhece o Naim, quem conheceu o Naim, quem conviveu com o Naim, sabe que a amizade dele era uma coisa rara. E eu não queria perder essa raridade. Eu não queria perder o Naim de forma alguma. Você Nem queria tá como entendi. eu queria ter ele para mim, como amigo. Então, eu abri mão do relacionamento marital e passamos a ser amigos. Amigo... mas Amigo não- colorido. É isso que eu ia falar. Amigo... Amigo entendi. colorido. Tá. E aí eu falei, olha, Naim, várias situações, e chegou o momento dele procurar a casa dele. Ok. E naquela semana, a gente resolveu arrumar a casa. Ele foi, escolheu a casa, procurou uma casa. Eu mudei tudo para ele, eu montei toda a casa para ele, eu montei tudo para ele. Eu coloquei as roupas, eu coloquei tudo do jeito que ele gosta, deixei tudo certinho. E essa noite ia ser a primeira noite que nós, de fato, íamos dormir cada um na sua casa. Tá. E aí eu fui levar os cachorros para ficar com ele. Ok. Porque a gente ia começar a guarda compartilhada. Certo. Tem até uma brincadeira, tem até no meu WhatsApp, ele falando, monta um quartinho para você aqui, Na sua casa. na casa dele. Justo. Aí, quando você quiser, você dorme aqui. Eu falei, ó, a gente faz assim, quando eu deixar os cachorros aqui, eu durmo aqui. E quando eu tiver que ficar com eles, eu levo eles para minha casa. Aí você dorme lá. Mas eu não Entendi. sei onde ia parar essa história, tudo Lu. bem. Eu não sei onde ia parar essa Tá história. tudo certo. Então, por isso que para mim foi muito impactante, por isso que doeu muito para mim. Nossa. Eu me senti assim impotente, eu não Horrível. sei explicar esse sentimento, porque eu me questionei, né? Chama luto mesmo. Por que eu não deixei ele ficar mais um pouco? Por que ele não continuou? Por que tinha que ser assim? Os porquês que vêm acontecendo. Ai, Então, para mim, eu fiquei sem chão, fiquei sem teto, fiquei sem tudo. Tá. Eu fiquei totalmente desamparada. e esse dia, então, vocês arrumaram essa casa e ele se mudou. Você arrumou toda a casinha para ele, foi lá. Levei uma semana esse processo. Sim. Levou uma semana. A gente fez a locação da casa. Certo. Aí, durante essa uma semana, tanto que ele não sabia de absolutamente nada. Ele falava assim, vê aí, você que resolve tudo. Então, eu que fui com ele para pedir para ele ligar a energia, eu que solicitei a internet, eu que fazia as coisas, eu que fiz a mudança, eu que coordenei a mudança, eu que contratei a faxineira, eu que contratei... Tanto que Entendi. ninguém sabia que era o Na Naim verdade, que ia você morar é a ali. mulher dele, né? É a mulher dele. Continuei sendo a mulher E- dele, e porque no dia, aí na última noite, ele fala para mim, bem assim, ele vira e fala, eu não entendi por que a gente terminou. Aí eu falo para ele assim, Naim, você sabe bem. E aí ele fala, poxa vida, eu queria uma chance. Aí eu falo para ele assim, se você for um bom menino, quem sabe? E aí a gente continuou conversando e o Naim voltou a ser o Naim de 2018, quando eu conheci ele. E aí ele fala para mim assim, eu ainda te amo. E você foi a mulher que eu mais amei na minha vida. E eu saí mexida ali, sabe? Aí eu falei, Naim, tá, deixa eu ir embora, tá ficando tarde, deixa eu ir embora. Eu tô indo. Quando eu chego no portão, ele me deu um abraço muito forte. Aí eu brinquei com ele, falei, para de abraçar, que eu tô facinha. Aí eu falei, deixa eu ir embora. Aí ele me dá um beijo. Eu falei, não, beijo não. Aí você tá querendo demais. Então eu volto para trás. Aí eu fechei o portão. Fechei e falei para ele assim, deixa a chave, porque você tem medo de perder chaves, então deixa na porta, que fica mais fácil. Caso você perder, você já sabe que está na porta. Eu conhecia tanto detalhe do Naim, que eu sabia desenhar qualquer coisa. E aí, quando eu saio, ele falou, me dá um beijinho. Aí eu coloquei o rosto assim, não, pode beijar aqui. Aí ele beija pela grade do portão. Aí eu beijo ele no rosto pela grade do portão. Aí eu beijei assim. Aí eu falei, bom, amanhã eu venho aqui e termino de fazer o resto das coisas. Vai fazer as suas coisas amanhã. Eu pego os cachorros para passear para você. Amanhã eu passei eles para você. Fica tranquilo. Que ele tinha uma proposta, ele tinha uma reunião de show. Ok. Tá. E aí, Daqui a pouco a gente vai para o resto. Você estava aqui querendo... Não, era acrescentar? exatamente isso, porque é inegável que a gente olha na Andréia o quanto ela era apaixonada
pelo Naim. Sim. Acho que as pessoas E ele por ela, né? as pessoas que questionam isso são pessoas que realmente são mal amadas, que a gente vê comentários na internet absurdos. Mas, assim, o carinho que você tinha com ele. E uma curiosidade que fica, que é, quando você optou, você e ele, por ele morar em outra casa, é porque vocês queriam fazer essa relação que naquele momento tinha parado, não parou de dar certo, porque vocês continuaram se amando. Qual que era a proposta? Por que ele foi morar sozinho se ele estava ficando na sua casa? Vocês queriam voltar a namorar para ver se o casamento Dar um ia... passo para trás, dois para frente. Não acontece, Lu? Isso acontece bastante. Eu já vi casais fazerem isso e deu muito certo. Esse era o objetivo? Olha, sinceramente, no meu inconsciente, talvez eu tinha essa intenção realmente. Mas talvez era para tirar o desgaste do dia a dia, porque eu passei a viver a vida do Naim. Então, eu tinha a minha vida, eu tinha que viver a vida dele, porque além de empresária, que eu tenho a minha empresa, eu tinha que trabalhar. Então, às vezes, ele me esperava, às vezes, para passear os cachorrinhos no final do dia. Aí eu saía, levava os cachorrinhos para... Então, ele ficava muito preso a mim. E eu precisava dessa independência. E aí, mas era uma coisa, uma conexão tão forte que a gente, às vezes, eu já tinha aquele costume. E ele indo para a casa dele, ele tendo a casa dele, talvez ali a gente sentiria mais saudade, Sim. os problemas que ocasionaram esse término. Às vezes um passo para trás para dois para frente. Exatamente. E o namoro é sempre gostoso, né? Na maioria das vezes o namoro funciona E melhor. às vezes também não precisa do título, né? No caso ali, eu me lembro que ele falava dela, não precisa, né? Esse amor nunca acabou. As pessoas O am- torciam é. pela volta de vocês dois, né? Tinha uma torcida. Não tinha nem terminado, gente. Então, porque para muitos eles nem tinham terminado, mas assim, quando teve a história da separação, muitos falavam assim, como esse Como casal assim, está né? se separando? É. Porque eles se tratam Se com tanto gostavam. amor. Foi difícil. Mas só foi para comunicar mesmo, porque ele precisava levar esse baque, tipo, perdi a mulher. Para ver se acordava para Aí algumas eu coisas. tenho, hoje eu tenho aquela saudade que é normal. Eu fui ver todas as mensagens Os dele WhatsApps. para mim. Aí parecia que a gente morava longe da mesma casa. Aí às vezes eu saía cedo para trabalhar, ele mandava uma mensagem: "Oi, bom dia, você tá bem?" Aí antes, Bonitinho. uma semana, uns 15 dias antes eu tive um problema de saúde. E ele falava assim: "Tô muito preocupado com você, você tem que se cuidar." Aí eu falo assim, puxa vida, ele preocupada comigo, Sim. no fim, né, acontece essa fatalidade com ele. Então ele falava assim para mim: "Oi, bom dia, como é que você tá? Você dormiu bem?" Então existia essa Ele era querido. essa Cuidado, preocupação, esse sim. cuidado. Então, de uma certa forma, eu sentia Amor. esse amor dele. E quando eu optei para a gente, né, cada um ter a sua casa, eu queria talvez ali... Acho que, gente, eu particularmente, hoje, olhando, eu acho que eu também não ficaria muito tempo longe. Talvez eu mudaria para lá também. Sim. Aconteceria. Quando gosta. A história do quartinho que ele pediu para você ter na casa dele ia se concretizar. O quartinho da ex da sua casa. Ia se concretizar. Esse quartinho ia virar Qual é um o quarto ex- só. Qual é o ex que quer um quarto para uma ex-mulher no quarto, na mesma casa? Porque não é ex-mulher, né? Porque de verdade ele queria te reconquistar. E ele tentou isso porque vocês se viram no Dia dos Namorados, inclusive, né? Bonitinho. Sim, a A gente foi mudança- jantar, eu até brinquei. olha isso. Ele mudou, eu mudei as coisas, ele foi para casa e eu estava num podcast. Aí eu liguei, assim que eu terminei, é incrível, porque quando eu termino eu ligo para ele. Sim. Tá tudo bem? Como é que tá as coisas? Já chegou na casa? E os cachorrinhos? Bonitinho. Aí ele fala: tá tudo bem. Aí eu perguntei: você já comeu? Não, traz um pãozinho para mim que eu vou comer um lanche. Falei: não, você não vai comer lanche não, eu vou passar então, eu vou te pegar para a gente jantar. E eu fui até a casa dele, peguei ele, levei ele para jantar. Eu montei o prato para ele, porque realmente ele tinha o glaucoma, ele já tinha um problema de visão. Chegava uma certa hora, ele já não estava enxergando direito. E aí Ele não enxergava direito, né? ele já tinha perdido a visão de um Sim. olho e já estava perdendo a visão do segundo olho. E o último encontro deles foi muito simbólico, né? Foi no Dia dos Namorados, né? Eles ficaram juntos e o Naim morre no dia de Santo Antônio, que era um dos santos devotos dele também. Eu já vou entrar Santos na de devoção. noite, na noite em questão. Mas, Paulo, você morava perto e você era considerado um irmão deles. Vocês se amavam como irmãos mesmo. O Naim entrou na minha vida no início de 2018. Nós dois tínhamos nos separado. Eu de um relacionamento anterior e ele do anterior, Andréia. Sim, E a gente curtia... Eu conheci o Naim, eu não sabia quem era o Naim. sim. Para mim era um senhor que estava recém-separado, eu também. E a gente começou a curtir junto a fossa. Sim. Era nós dois, até a Sara Jane andava muito com a gente. E a gente contava histórias um para o outro.
E a gente viveu como irmão. Eu falo que hora ele era pai, hora ele era filho, hora ele era irmão, hora ele era irmão. Sim. Ele adotou os meus pais como pai, chama meu pai e minha mãe de pai e mãe chamava. Até que a Andréa entra na vida dele. Mesmo ano, né? Foi em 2018. Foi praticamente junto. Vai, E a tudo Lisa na junto. sua. Quanto tempo de Exatamente. diferença, Andréa? Foi que Uma você semana. Uma até falou- semana. Uma semana. Eu A falo gente que começou a namorar os ele- 4 ele me apresentou a na mesma Lisa. semana. Ah, foi ele que te apresentou a Lisa? indiretamente, eu fui ao show do Roberto Carlos, a Lisa estava gravando, e eu mandei, a minha mãe tem essa foto, eu faço uma foto para ele e falar, cheguei, porque ele sempre sempre foi muito cuidadoso. Paulo, quando chegar avisa. Paulo, quando voltar avisa. Querido. Aí eu fiz uma foto, Lisa estava lá atrás, ele ampliou a foto e falou assim, vai lá e fala com ela, que eu tô mandando um beijo para ela, que eu gosto muito da Lisa. Aí eu fui lá falar com a Lisa. Eu Aí- falei, eu vim aqui que o Naim mandou falar com você. E desde Assim então... começou. E eu falo que ela é um presente A que ele Lisa me é deu. demais. Ela é um presente que ele me deu. Ô, Lisa, e quando foi a última vez que você viu Narinha? Eu não cheguei aqui para saber o que aconteceu naquela noite depois que ela foi embora. Mas vocês moravam perto, aí ele se mudou, não é isso? Na verdade, assim, como eles moravam no mesmo flat, né? Quando eles se conheceram. Ah, E aí, o Naim apresenta, na verdade, indiretamente, o Paulo para mim. diretamente. Diretamente, assim, porque ele não estava na hora. Sim. E assim, na verdade eu me emociono porque a nossa história começa por conta do Naim. Sim. Então ele tem uma importância muito grande na nossa vida, assim. E quando ele entra na nossa vida, ele entra para deixar a nossa vida mais feliz, mas eu falo Sim. nossa, Sim. sabe? Um Até pouco a minha, melhor. ele vinha aqui, eu ficava tão feliz. E aí, quando o Naim vai embora, aí é que a gente foi uma parte da gente, É horrível. né? Uma parte da nossa história, porque ele seria padrinho do nosso Sim. casamento. Na verdade, foi toda a nossa história, né? É toda a Nossa. nossa história. Como é E, que vocês souberam dessa história toda? então, o telefone eu comecei a acordar tipo umas 6 horas assim da manhã, 5h30, eu acho que 5h30, o telefone não parava de tocar, porque as emissoras ligavam para o Paulo, porque o Paulo fazia muita coisa Sim. para ele. E aí eu falei, tem alguma coisa, tá vibrando o ligando, telefone. é. Eu olhei. Quando eu olhei o telefone, tinha uma chamada de uma produtora do SBT. Aí você achou estranho. Aí eu falei, amor, tem alguém do SBT ligando. Mas seu horário, né? E aí ele atendeu. Quando ele atendeu, a pessoa falou para ele assim, você confirma a morte do Naim? Ele tomou um choque. Ela não deu nem bom dia. Aí Ela ele falou, não confirmo nada, não foi? Ela amor?" falou, Nossa, Paulo, que você desespero. confirma a morte do Naim? Eu falei, oi? Não Tô entendi. dormindo. Eu falei, calma, deixa eu acordar. Aí eu falei, Lisa, A minha intenção Eu primeiro virei bela foi... adormecida aquela noite. Eu, eu é, tenho um a minha sono muito intenção, leve. e a minha intenção primeiro, eu falei, peraí, Vamos ver o que aconteceu. vamos primeiro ligar para o telefone do Do Naim para Naim, ver se ele claro, atende, porque porque vai- tem um muita trote, fake sei news lá, espalhada é. por aí. E eu comecei a ligar muito para o Naim. Não Em atendia. seguida, liguei para a Andréia, porque eu sei que os dois nunca se desgrudaram. Sim, sim. Então, comecei a ligar muito para a Andréia. A Andréia não atendia. Aí, liguei para o Isaac, filho da Andréia. Tentei por inúmeras vezes, também não consegui. Lembrei que eu tinha um número da irmã dela, da Carol, Sim. da Andréia. Quando eu liguei, ela atendeu o telefone. E aí, ela entrou em pânico. Que horas eram? Eu acho que era umas 6 horas, 6 6 horas por aí. Entendi. E aí, rapidamente, ela conseguiu acordar o Isaac foi lá falar com a Andréia, dar a notícia, e a gente já estava a caminho. Porque o Nossa. telefone não parava de tocar, e a gente começou a acompanhar para onde a gente ia, Sim. se eu ia para casa, ou se eu ia para o ML, ou se eu ia para a delegacia. Entendi. Então, eu tive, inclusive, a ajuda da Andréa Coraza, que é a Sim, nossa repórter, que querida. começou a me ajudar por telefone. A gente recebeu ajuda de muita gente. Muitas pessoas ficaram nesse momento com a gente, Sim. sabe? Pessoas que nos ajudaram naquele momento que a gente estava precisando. A gente tem muita gente aqui, muitos amigos na Rede TV, entre eles a Juju Bonita, que ficou Sim, com a sim. gente lá também o tempo inteiro. A gente, então, assim, para ver o quanto o Naim era querido. Chegamos lá, Sim. no IML, que foi para onde a gente Vocês foi. que foram reconhecer, né? O André e o Paulo, eu não tive coragem, eu fiquei de longe. Eu não abandonei. Quando eu tomei conhecimento, aquela noite foi muito engraçado, porque eu não consegui dormir. E eu acordei, fui dormir acho que umas 5 horas da manhã que eu consegui dormir. Eu não consegui dormir desde a hora que eu cheguei em Você casa. foi dormir depois que o acidente já tinha acontecido, então. Eu Porque não ele se conseguia dormir, acidentou, pelo que a polícia falou, 3 e 3h40. pouquinho. Você conversou com ele 1 e pouco da manhã. A última mensagem dele foi a 1h39, que ele mandou um coraçãozinho, uma mãozinha, que eu falei, vou dormir.
Só que quando eu desligo o celular, eu não consigo dormir. Aí eu fico revirando. Só- Peraí, vai. Desculpa, só para que você entenda, assim, quando a gente chegou lá no ML, o corpo do Naim não estava lá no ML. Aí a gente vai atrás do corpo do Naim, enquanto a André está desesperada, assim, o Isaac tentando acalmar. E a gente descobre, né, amor, que o corpo do Naim estava em uma funerária. Peraí, deixa eu voltar para trás um pouquinho. Você saiu de lá, para eu tentar entender. Você saiu de lá que horas? Eu saí 00:20. Tá, e aí Fui para casa. Tá. Aí ele falou para mim assim, teve um beijinho e tal. Chegar em casa, mandou uma mensagem que chegou bem. Você chegou Esqueci de mandar a mensagem que eu e fui ele tomar mandou banho. coraçãozinho e mãozinha. Aí a gente continuou a conversar pelo Tá. WhatsApp. E aí ele fala, oi, ele mandou um áudio. Oi, chegou bem, tô preocupado com você, Sim. tá tudo bem? Aí ele até brinca e fala, a internet aqui esquece, né? Um risquinho embaixo, um Não tava risquinho em pegando cima, não direito. tava pegando direito. Aí eu respondo, cheguei, esqueci de avisar. Aí Tá. ele coloquei assim, vixe, tipo, da internet. Sim. E aí eu falo alguma coisa, aí ele fala. Aí ele fala, vixe o quê? Ah, da internet. Tá, e Ah, o então papo tá continuou, bom. tá. Aí aquela coisa, né? Aí eu falo para ele assim, eu vou dormir. Ok. Estou cansada, vou dormir. Beijos, boa Até noite. amanhã, Aí ok. eu mando o coraçãozinho e tal. Aí ele manda o coraçãozinho, a Ok. mãozinha e Aí acabou. você tomou um remedinho para dormir, é isso? Não, eu não tomo Você remédio. só dormiu pá. Não, eu não dormi. Não dormiu? Não. Eu fiquei revirando na cama. Tá. É porque é a primeira noite que eu ia dormir sem a Serena, que é a minha cachorrinha, que eu durmo abraçada com Tava ela. lá com ele. Eu deixei com ele. Ok. E aquela noite foi muito estranho, porque eu deixei os 4 cachorros com eles e nenhum cachorro se mexeu para vir comigo. Normalmente eles Geralmente quando eu saio, a Serena e o Benedito, eles querem correndo, correr atrás de sim. mim. As Esse dia cachorras ficaram com querem ele. sair. E eles pararam na sala e ficaram olhando para mim. Aquilo me chamou a atenção, a estranho. cena. Depois a gente começa a voltar, né? Pra Aí, pensar. não, mas eu até falei para ele, nossa, que estranho, ninguém quis vir comigo, vão ficar tudo com você aí quietinhos. Loucura. Aí ele falou, eles preferem o pai. Entendi. Aí eu falei, aí foi quando eu vou embora. E aí nisso, eu não consigo dormir, eu não sabia se era por conta da falta da Serena, e aí eu faço a minha oração. Tá. E na minha oração, que eu já não sei que horas, porque eu não estava olhando o celular, eu começo a rezar a Deus para tomar conta do Naim. Estava preocupada com ele. E aí eu falei, Senhor, cuida do Naim. Estou preocupada. Sim. Te entrego, Naim. Toma cuidado. E aquela preocupação, eu não sei porquê, uma E preocupação. ele teve um problema no olho. no olho Glaucoma, esquerdo. né? Ele tem o glaucoma, só que Glaucoma, ele não enxergava de um olho e estava perdendo a visão do segundo olho. Tá. E aí, nisso, mais ou menos eu acredito que umas 5 horas da manhã eu consigo dormir. E eu simplesmente virei pedra. Tá. Porque eu tenho uma facilidade muito fácil quando meu celular, Dormiu. mesmo no silencioso. Não, eu tenho quando eu sinto alguma coisa, eu acordo. Acorda. Só que eu não acordei, graças a Deus. Entendi. Porque tinha mais de 3.000 mensagens no meu celular, Entendi. não sei quantas mil ligações. Eu acordo com meu filho quase derrubando a minha janela. Entendi. Porque ele teve que pular para me chamar, porque ele batia na porta e eu não Não ouvia. acordava. Eu não sei o que aconteceu. Agora, voltando para o que vocês falaram, porque aí você dormiu e até faz um forward, aí vamos para frente, até a hora que o seu filho estava batendo na porta. Aí vamos para o caso dela. Por que levaram ele para uma funerária? Pode fazer isso? Explica melhor, amor, você. Não, o corpo foi recolhido lá da casa e foi levado para a delegacia para fazer a perícia, não sei Para muito delegacia? Ele foi em Taboão da Serra, Isso, certo? o Taboão da A Serra. lei de Taboão tem da pra ir, Serra é né? diferente. bem. Então, Taboão da porque Serra não tem remoção se pelo fosse, bombeiro. é Então, é normal, eu fui saber depois, não sabia. diferente. Naquele momento eu queria saber onde estava o Naim. Certo, porque vocês chegaram lá, não estava lá? Aí eu fui saber depois que a lei de Taboão da Serra, por não ter bombeiro para fazer remoção como tem em São Paulo, que chama de rabecão, né? Eles levam para uma funerária e a funerária cuida do corpo até que a delegacia libere para ir para o IML. Tá, mas na hora que a pessoa é encontrada morta, e me falaram que foi uma pessoa que estava fazendo um serviço, não é Teve isso? essa história, né, André? Teve a história que foi uma pessoa que estava fazendo um serviço serviço de na rua. manutenção na rede E de, viu? de telefonia e viu o corpo. Qual que é a verdade história isso? real? É verdade isso? O que acontece? Eu acredito que sim, porque a janela onde eles viram, ela tem exatamente... Porque a janela tinha um defeito na cortina, que nós íamos trocar essa cortina. A minha preocupação foi tanto com a janela que eu coloquei 2 lapelas na cortina e falei para ele assim, eu vou fechar aqui ao meio para você ficar à vontade. Falei, mas aquele cantinho ali, acho que não dá para ninguém ver aqui dentro. E ficou exatamente um cantinho, porque se eu tivesse percebido, eu ia colocar um cobertor, como eu fiz depois. Sim. Eu coloquei um Então, cobertor para o fechar. homem viu, é isso? Eu acredito que ele
no poste, que é normal, é uma empresa de telefonia da região que sempre faz esse reparo de madrugada, porque lá é uma área bem comercial. Tá. Aí ele viu. Ele viu na escada e ele aciona o Ele, 90. olha, gente, olha só. Viu, olhou, falou, gente, tem alguma coisa errada. Viu a pessoa Ali já caída. foi uma providência do Naim, porque se eu chegasse na casa e visse o Naim ali, eu não iria aguentar. Eu ia ter um treco, eu ia ter é um horrível. infarto, eu ia o ter... rapaz, o profissional, teria visto a quantidade de sangue, inclusive, né? E eu Nossa. acho que as próprias emissoras de TV mostraram isso também, que foi uma coisa muito forte para o público, inclusive. Então, a partir do momento que ele vê o corpo ali, ele chamou prontamente o resgate, Ligou pra a polícia, ajuda, enfim, né? é. Eu posso fazer uma pergunta? Tem uma Pode, pergunta pode. crucial nessa história que acho que a Andrea pode contar também, porque a gente está falando dessa noite. Tá, e depois eu quero perguntar como é que acharam o corpo. Ah, exatamente. Mas vai. O Naim tomou algum remédio para dormir nessa noite? então. Ele fazia Tomava, uso de de algum algum- remédio? Porque a gente sabe, Luco, essas histórias dos remédios que tem hoje para dormir, controlados e tal, a gente estava até conversando. Eles tiram a pessoa assim da zona racional. A pessoa fica em outro mundo, ela tem a memória apagada. Sim. A gente já viu vários relatos. Mas, Aaron, antes dela responder isso, eu só quero voltar, porque senão eu vou perder o fio da meada. E aí, vocês acharam ele na funerária? Aí depois Isso. a gente vai voltar para essa pergunta. Sim, sim, o corpo estava na funerária, mas aí eu entrei na funerária, pedi que levasse para o IML o corpo. Certo? Repetindo, eu não sabia que era Também não. a questão de Taboão. E jamais imaginei que fosse precisar resolver isso em Sim, Taboão. claro. E aí eu entrei na funerária e pedi que levasse o corpo para o IML. Aí eles levaram o corpo lá para o IML e ficaram aguardando lá a liberação. Tá, a minha pergunta é a seguinte: a polícia fez, eu não entendo como é que funciona isso, mas quando ele estava lá caído, né, infelizmente naquela cena lá do acidente, a polícia faz a investigação toda ali na hora? Mas antes de retirar, faz a perícia. Fizeram Antes de isso? Fez retirar... depois também, né? Fez também Fez depois. Mas ali também. no local. Sim, foi Faz. feito fotos, faz tudo ali Faz. antes de mexer. Certo. Aí depois remove o corpo. Se fosse em São Paulo, acredito que levaria direto para o IML. Tá, no caso lá, É, a lei é diferente. Ela não tem o rabecão. Tá. Então fica por a primeira funerária que pega, leva. Aí quando chegou no ML, Aí chegou no IML, ele entrou, levaram lá. Demorou um tempo ainda para demorou um entrar tempo. com o carro. O carro da funerária ainda ficou na frente do IML, Porque precisava da liberação da delegacia. no sol. Aí levou. Aí depois que que levou. horas mais ou menos? Aí já era quase 11 da manhã. E isso a gente já estava assim desesperado, porque a gente Desesperado. precisava entrar com esse Óbvio. corpo, né? E aí aconteceu uma coisa engraçada, porque eu o dia inteiro falando que eu era irmão do Naim e perguntaram se eu podia fazer o reconhecimento como parente de primeiro grau. Eu falei, então, eu não sou irmão do Naim de sangue, eu sou irmão de coração. Então eu não pude fazer o reconhecimento e a liberação do corpo. Aí a Andrea, por ser a primeira pessoa que esteve lá e a pessoa mais próxima naquele momento, foi a delegacia, o delegado teve que dar uma autorização, né? Na realidade, foi minha advogada que entrou com autorização, porque eu, como esposa, não, mesmo sem ser... Porque nós não casamos em nenhum momento no papel, a gente só fez uma celebração, uma bênção das alianças, quando a gente fez a nossa cerimônia de casamento, foi uma celebração das alianças. E, no caso, como eu ainda vivia com ele, tinha como provar, por exemplo, ter processos, a minha advogada fez uma declaração de reconhecimento de união. Então, foi onde eu pude dar procedência e continuei. Ali eu fui para o ML. Quem Ali reconheceu o corpo depois? nós dois. Nossa, isso é brutal, esse negócio que a Isso é uma coisa Até que aquele momento, é muito triste, chocante, é né? muito. Fica até com aquele certeza. momento, eu não Nossa. acreditava que tinha era acontecido. Ele, que era ele. E A eu gente tava, entra nesse esquema de eu tava ainda, negação. a minha cabeça ainda estava pensando que era uma brincadeira do Naim. Sim, sim. É, porque ele era brincalhão, né? E aí quando nós entramos, aí foi Eu vi de longe e posso dizer para vocês, eu acho que é uma das piores cenas que a gente já passou na nossa vida. Reconhecer o corpo de um amigo. Nossa, horrível. Eu fiquei olhando os dois de longe. Aquilo é... Desesperador. Ninguém merece Nossa, passar eu por lembro que eu Não. falei para ela que ele juntou a gente e deixou a gente ali. Foi Nossa. Bom, forte. aí a gente vai começar, né? Eu nem sei como é que isso chega na imprensa, mas chega rápido. Chega, voa. E chega antes dos parentes, ninguém saber. Nesse caso chegou, né? Porque Bem uma antes, emissora de televisão ficou Como é que sabendo chega tão primeiro. rápido? Não, eu recebi a menina do SBT quando me ligou. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi: como Como assim? você sabe, é. Aí ela falou assim: peraí, ela foi e mandou um link para mim do Jornal de Taboão. Que loucura. Olha, aí vocês se deparam com esse tipo de coisa. A polícia levanta a hipótese de que Naim pode ter sido assassinado, gente. Como é que...
Sim, isso aconteceu e isso ainda está acontecendo, né, com várias mensagens de ódio nas redes sociais, onde Andréa foi acusada e eu também fui acusada absurdo, disso. gente. Não, eu fui ameaçada esses dias. Mandaram um WhatsApp para mim, me ameaçando, me chamando de assassina, que minha casa ia cair. E eu normalmente respondi, a sua também já caiu. Porque eu vou te rastrear e você vai responder também. Sim. Isso é uma declaração, Lu, só para contextualizar, acho que é importante. Tudo que elas estão passando, primeiro, é um absurdo. Se elas quiserem, elas podem mover processos. Não vai compensar o sofrimento que elas estão passando nesse Sim. momento, porque tem o sofrimento da dor, ainda tem que passar por isso. Nossa. Isso é uma declaração do delegado do caso falando, é um protocolo que eles fazem, Sim. que eles têm que ir até o final, eles têm que investigar todas as hipóteses. Se a Nada pessoa pode não ser tem uma causa descartado. natural, Nada pode né? ser descartado. Foi Não. uma causa natural, ele caiu, ele tropeçou, tinha alguém na casa que empurrou. Isso não significa que a Andréa tenha qualquer coisa Claro. com isso. E automaticamente as pessoas, sem a devida análise dos fatos, foram fazer esse tipo de ataque que é E inaceitável. a os gente ainda peritos, né? teve... Na realidade, Na realidade, são os peritos da internet, né? Ah, que já é. tem até a causa, a condenação, Mas isso é um onde já sabem protocolo tudo. da polícia. Sim, e ainda a gente teve que lidar com essa quantidade de fake news que levantaram contra a gente. E aí que você olha horror. aquilo, você pensa, o que é que a tua família vai ver? Nossa. Aquilo, a sua mãe, a E sua fora, tia, já sua está avó. dentro do sofrimento. A gente já estava no sofrimento terrível, e ainda ter que lidar com esse tipo de fake news, pra gente é muito ruim. As pessoas não sabem o que é isso. Quando a gente se depara com uma notícia onde eu apareci algemada, como se fosse eu, uma mulher de loucura. costas, algemada, tá, Que e horror. acusando a gente, nós duas, de sermos assassinas. Não, Isso isso é já, muito e ruim. juntando com o sofrimento de ter perdido um amigo, Exatamente, um namorado, um amigo, Lu, um irmão é, querido. Lu, eu falo o seguinte, que o pessoal, eu não acompanhei, não tive condições de acompanhar, porque eu estava resolvendo outras questões, Claro. Dona In, porque eu fui fazer o sepultamento, porque além de sair de São Paulo, eu fui para a cidade dele, Miguelópolis. Então, eu acompanhei o corpo, Claro. o cortejo até Miguelópolis. Então, eu parei aqui, mas continuei lá Sim, na cidade fazendo dele. o que tinha que ser feito. Fiz todos os pedidos dele, fiz da melhor forma. Então, assim, eu falo que, como eu não acompanhei a imprensa, eu estava lá dando Tava ocupada entrevista, com não ele. sabia nem o que eu estava falando. Claro. O pessoal cortava as minhas falas e já me condenava pelas minhas falas, pegavam metade das falas. E eu cheguei à conclusão que esses comentários não valem nem o cocô dos meus cachorros. vale nada. Né? Porque pela dor que eu estava Óbvio. sentindo, isso não é nada. Só que assim, está tudo printado, está tudo rastreado Depois e vai você vê ser tudo isso, processado. Pessoas que faltaram com a ética, pessoas que não É muito louco isso, acusaram. as pessoas não têm Tem a que ter menor- prova. Todo Sim. crime tem que ter prova. Claro. E se não houver prova, né, quem Isso aí tá condenou vai fácil ter de que ser mostrar, né, condenado. gente? Agora, porque eu acho, estavam me explicando quando eu estava entendendo o programa, quando fala que a morte é suspeita, não quer dizer que foi assassinado, é Não. que não teve uma Quer- morte natural. Quer dizer que ele Não teve- estava dentro da casa dele E e ele que ca- caiu de uma escada. A não morte se passa... sabe, não se sabe o que É, aconteceu. a morte é suspeita porque, na verdade... Suspeita para descobrir o que aconteceu. porque, na verdade, as lesões eram típicas de queda. Uma lesão no rosto muito grande, certo? Sim, no crânio. No crânio. Não foi no Sim, rosto, foi né? no Na crânio. verdade, ele teve possi- traumatismo craniano, É, né? foi assim que então, ele- o trauma, ele o laudo é um quebrou- traumatismo Teve craniano. um trauma no ombro direito. Só que... Provavelmente caiu da escada. né? Exatamente, mas aí, o que como a Andréa disse ali na matéria, que ela afirmou que foi o mal súbito, ela Isso é o que eu achava. hipótese. Eu não queria acreditar que foi uma queda de uma escada. Eu falei, gente, ele teve um treco no coração e caiu. Eu não aceitava nada, nenhuma hipótese. Eu não Horrível. aceitava que ele caiu da escada. Por isso, meu desespero. Quando eu entro e vejo aquele monte de sangue escorrendo escada abaixo, para mim, aquilo foi crucial. Eu não vi o corpo, eu não vi o Nainha, eu não entendi nada. Eu acordo em Você choque. entrou na casa, você, Eu chegou, entrei, você correu para casa. quando eu fiquei sabendo que eu recebi a notícia que eu fui filmada acho que umas 7 horas da manhã, ainda foram discutir que eu estava de cabelo penteado, que eu estava de batom, que eu estava para. arrumada. Queriam que eu fosse o quê? Descabelada, de... Logo com o rabo de As cavalo e vai. emissoras transmitiram a Andréa chorando na frente da casa, que foi uma coisa... E aí eu até vi falaram isso. das reações e tal. O momento Andréa que ela viu. Que foi muito tudo forte. montado, A foi gente tudo- conversou com você, eu digo Sônia Abrão, o pessoal, conversou com ela logo quando estava acontecendo. E você estava num estado de choque natural muito Nossa. forte. E você tentava falar sobre hipóteses, para tentar acreditar que Entender. aquilo tinha acontecido. Óbvio. Ele tropeçou numa calça, ele tropeçou porque... Nossa, aquele momento o sangue tá quente. você Porque não a sabe o que casa é tá- nova e a escada tinha um degrau que não era, sei lá, gente. Sim. É uma coisa Mas tem uma questão que você me perguntou e respondendo a tua pergunta. tão do remédio para dormir. Ele usava Então. medicamentos para dormir. Então segura, ó.
Porque essa questão dessa suspeita, que o Naim tenha feito uso de uma medicação para dormir que interfere nesse funcionamento da mente, e as pessoas acabam fazendo coisas naquele momento sob o efeito da droga, né? Coloca aí. Porque o Naim tomava medicamentos para dormir. Então, assim, e não é porque ele não está acostumado com escada. Em todas as casas que eu morei com o Naim, sempre teve escada. Bom, eu já vou voltar, eu vou dar um recado aqui, e a gente vai voltar para falar com ela. Serve uma aguinha aqui para ela, alguém. Bom, agora, aproveitando, eu vou falar aí com você na sua casa, que quer mudar de vida. Você quer o quê? R$1 milhão? Então, aqui na Rede TV, você pode ganhar. Escaneie o QR Code da nossa tela e participe do Palpite do Milhão, que já entregou mais de R$16 milhões em prêmios em todo o Brasil. E agora, chegou a sua hora de ganhar R$1 milhão no domingo agora, hein? É isso aí, R$1 milhão no domingo, esperando por alguém agora. Você sabe por quanto? Apenas R$5 é menos de R$1 por dia. Você já se imaginou pagando suas dívidas, comprando uma casa, trocando de carro, viajando, pagando os estudos dos seus filhos? É tanta coisa, não é mesmo? E sem falar que tem prêmio todos os dias da nossa programação. Já tem prêmio aqui no nosso Super Pop. A pergunta é, quem será o ganhador dos 3 mil em produtos Polishop, hein? Mire agora a câmera do seu celular no nosso QR Code aqui na tela. Escolha quanto tempo você quer concorrer, 1 ou 4 semanas. Coloque o número do seu celular e faça o Pix e pronto. Mude de vida agora. É muito fácil. Mire o seu celular no QR Code, faça o seu palpite e já voltamos para te presentear. Palpite do Milhão, te ajudando a realizar os seus sonhos. Bom, então, eu agora vou voltar. Me perdoa, eu tive que dar esse recado agora, mas voltando para você, o que vocês estavam falando. A gente já colocou, então, você ali diz que ele fazia uso de um medicamento, que é muito comum agora, as pessoas... Hoje em dia é muito comum. Utilizam esse medicamento. E parece que esse medicamento ele dá uma certa amnésia momentânea, não é mesmo? O problema é o exagero, né, Lu? Sim. O exagero disso que se torna um vício, E né? a falta de prescrição, né? Que eu imagino que não fosse o caso aí. Mas você acha que ele... Aí, lá vem. Você acha que ele tomava mais de um? Ele tomava mais de um, com certeza. Ele não conseguia dormir, então era 2, 3. Depende do dia, da noite. Ele não dormia com o primeiro, aí tomava... Você tomava sabia? 2, porque assim, Sim. ele fazia muitos anos que ele usava o mesmo medicamento. E ele não mudava o medicamento, porque ele não... E era estranho mesmo. Quando ele tentava mudar, ele ficava se coçando, ficava empolado, tinha umas reações estranhas no corpo. E aí ele aumentava a dosagem para poder dormir. Vocês falavam sobre esse assunto? Porque é um assunto... Não precisava nem falar, era nítido. Você falava para ele que não poderia fazer uso desse medicamento? Assim? Falava. O tempo todo eu falava, né? E ele diminui continuava. esse medicamento vai te fazer mal, diminui ele só isso. dormia com esse medicamento. Só. Não, Há quanto tempo ele utilizava isso? Uns 20 anos. O mesmo? Meu Deus. O mesmo, acho que uns 10. Entendi. Mas ele, pelo que ele me relata, tem uns 20 anos que ele usa já medicamento. aconteceu dele usar esse medicamento? Porque a gente vê, e já se foi falado, muita pessoa usa e tem um tempo antes, porque esses medicamentos têm que ser utilizados porque está na cama, né? Aí provavelmente vai pegar uma água lá embaixo, tem gente que vai lá cai, pegar uma tem... água ou vai no banheiro, e aí pode causar uma, né? E nessa... Mas eu acho que foi aí que aconteceu. Ele tomou o medicamento. Resolveu pegar uma água e não ou conhecia a foi ao casa. banheiro. Na Né? realidade, A casa ele- era não. nova, gente. Eu Ele não acho conhecia muito bem a provável casa. dele ir tirar a lente. No meu ver, eu, Andréia, leiga, não sou perita, não sou nada. Não, mas você conheceu o Naim. Mas, Naim deve... Eu deixei ele, fui embora. Ele deve ter tomado medicamento para dormir. Não estava pronto na cama ainda? Subiu não, porque ele estava de roupa ainda, estava até de tênis. Sim. O Naim, ele sempre estava pronto. Ele só tirava o pijama na hora de deitar na cama. Ele não Só botava vestia o pijama, já tirava a só o roupa. pijama na hora de deitar. Sim. Então, eu acredito que ele deve ter sentado para assistir televisão, porque a TV foi encontrada ligada. Ok. Ele deve ter sonado, Tomou um remedinho. tomou um remédio, ficou subiu para pouco. assistir televisão. Vou esperar dormir. Quando eu estiver dormindo, me troco, faço a rotina. Troco, tiro a lente, me troco. Nisso, ele deve ter lembrado da lente, acordou com a lente. Pô, tem que O tirar a quarto era em lente. cima. O quarto era em cima. Certo. Casa nova, né? Primeiro É, dia. então nem Então, conhecia assim, direito a possivelmente a casa. memória na casa anterior, porque fiz essa pergunta para a Andréia. A casa que ele estava ficando junto com ela não tinha escada, né? Essa hoje, É que a anterior. a minha atual, Não tinha hoje, escada. a minha casa, não tem escada. Ele estava ele desacostumado. Porém, até uns 6, 7 meses atrás, na outra casa que nós estávamos morando, a gente sempre morou
com escada, casa com escada. Aquela outra casa também tinha escada, né, Todas, André? né? Todas tinham Todas. escada e ele Mas subia, ele não, descia ele não enxergava tranquilamente. muito bem. Não. Ele tinha um problema de glaucoma, não é isso? O Naim, na verdade, quando esse problema que ele teve de glaucoma, né, André, a gente tentou de todas as formas com que ele fizesse a cirurgia, mas, inclusive, a gente estava Não, pensando em fazer uma Na campanha, realidade, né? não. O glaucoma, o Naim já tinha perdido a visão de um olho, porque ele já fez 3 cirurgias. Só que chegou num grau que não tinha mais reversão. Então o olho ele já não enxergava. Já não tinha, o direito ele estava perdendo. Ele só queria fazer a cirurgia para correção do estrabismo. É estético. Isso só incomodava, estético. era questão... Incomodou, ele Tá. conseguiu em janeiro, ele fez a cirurgia. Sim. Ele estava muito feliz por ter feito a cirurgia, a gente Sim. conseguiu. Em janeiro ele fez a cirurgia, ficou perfeito esteticamente. Mas a visão não voltava. Inclusive, numa das consultas, o médico fala: Naim, o seu glaucoma está avançando. Isso lá em dezembro. Entendi. Inclusive, ele veio aqui no By Night, ele falou sobre esse assunto comigo. Quer ver? Coloca aí, eu tenho umas imagens dele. Em 1988, Transplante de córnea. transplantei a córnea do olho esquerdo. Mas o que tinha na córnea? Eu tive um problema chamado ceratocone. Aí eu transplantei o primeiro em 88 para 89. E aí? eu tive que fazer outro transplante de Não. córnea. E até agora estou em tratamento ainda com o Valton. Então, deste olho esquerdo, ó, tá vendo? Tem até uma incisão aqui. Não, eu não quero ver. Não quer ver? Ai. Você tem aflição? Então, para manter o mistério, eu uso óculos escuros. Mas e você consegue enxergar, tipo, na boa agora? Todo. Não, do olho direito, tudo. Tá, e o do olho esquerdo? esquerdo, eu continuo em tratamento com o Valton. Ele era muito engraçado, E a né? minha cara é melhor, né? A Eu sua adorava. cara era melhor. É. Ele era muito engraçado. Não muito tem como fofo, não ver essas muito imagens fofo. do Naim Mas não ele dar era risada. o artista, Muito né? alegre. Essa coisa do Completamente. Eu óculos. só começo a lembrar dele dançando. É da gente, que ele vaidade, brincava, né? lembra? O Naim entendia de televisão. O Naim, ele tinha televisão nas veias. É Era uma coisa demais. Não, ele impressionante. veio na época da TV com o Silvio Santos, né? Ele Demais. fez. Então- Ele é o campeão do Qual é a Música. isso aí, ele tava é o querendo cara. falar. Falando sobre isso, né, da época de televisão, dos amigos da televisão, a maioria nem foram lá. Isso é o que me impactou. Não Mas foram peraí, gente, mas não quer lá dizer que na não ama. despedida Tem do gente Naim. que não gosta Mas, de despedida. então, a gente respeita. Eu, por exemplo, mas, não gosto de ver. Sim, eu tenho, mas não quer dizer que não goste. mas, Lu, teve gente que nem uma ligação, nem uma mensagem mandou. Mas E- isso e- não é, esses olha, amigos. melhor assim. Melhor assim do que aquelas Fala pessoas. mesmo, Não, melhor assim do que aquelas pessoas que nunca estiveram com ele, que nunca apareceram, eu fiquei com Eu ele 6 concordo. anos, e foram lá fazer o quê? Chorar. Tem gente que chorou, que ele nem falava com essa pessoa, que eu não vou Muito falar por bem, ética. fala mesmo. E a pessoa foi lá chorar desesperadamente, sendo que fazia 2 anos que nem falava com Aí ele. você falava, nossa, mas nunca vi você lá em Ô, casa. Andréia, mas ele se sentia sozinho? Ele falava? Se Era o uma... Naim tivesse aqui, ele ia rir junto. Ah, mas tá ele- bravo, ele ele vai era puxar meu orelha e ia fofo. falar, mulher, cala a boca, você é muito bocuda. Ele ia mandar calar a boca, ele fala que eu sou bocuda. Era uma coisa que o Naim falava, ele se sentia sozinho, Naim- porque a gente vê o artista na televisão e todo mundo em casa pensa, esse cara não é Nossa. sozinho, tem muitos amigos. Não, eu Geralmente acho é que o Não, o contrário. Naim era de poucos amigos, porém, os poucos sinceros. Mas estamos vendo aqui 3. Não. Na Três verdade, ele bons. tinha um grande amigo que é um amicíssimo que chama-se Mike. Esse não pode ser esquecido, porque esse foi o amigo de verdade. O amigo que tirava a roupa do corpo para dar para o Naim. Esse eu posso dizer que foi amigo. Sim. Porque nos momentos mais difíceis que nós passamos, Mike estava ali nos ajudando o tempo Sim. todo. Esse, Amigo, né? peguei até para mim, virou meu Sim. amigo, meu irmão, e levo para o meu coração. Bom, então o Naim, de um olho não enxergava. Não. Ele teve ceratocone, eu sei o que é. E no outro, Ele teve Já- glaucoma. sim. E glaucoma, quando ele fez a cirurgia, Sim. que ele foi transplantando, chegou uma hora que o organismo falou, não quero mais nada aqui. Sim. E aí ele perdeu essa Ok. chance de Que foi a operar. cirurgia que ele fez em 88, o transplante de Isso, córnea. Que isso. foi quando ele ficou um pouco mais com a visão, depois ele perdeu essa visão. O organismo O- rejeitou essa cirurgia. O glaucoma do Naim, porque o que foi divulgado é que ele fez uma cirurgia, mas ficou confuso se era a cirurgia do glaucoma ou para o estrabismo. E agora você está contando que foi para correção. Não, foi, o estrabismo deu causa porque ele perdeu a visão. Entendi. E quando a gente perde Entendi. tem um nome que Tá. eu esqueci o nome agora, vai orbitando o olho exatamente porque ele não tem esse movimento para enxergar. Ah, entendi. O E aí ele músculo, perde, o músculo fica- perde e vai
orbitando, vai frouxo. não, ficando com- vesgo. Com certeza. Aí ele vai entrando e ele já estava do lado Ele- esquerdo, já entrava aqui. Ele tinha esse problema da visão, né? Já era uma coisa que acompanhava. E olha, tem muita gente que gostava, e gosta, né? Porque o amor não morre. O cantor Ovelha, que já veio aqui várias vezes, ele adorava o Naim e ele mandou um depoimento falando do grande amigo. Coloca aí. Uma amizade de mais de 40 anos, gente. O Ovelha conhecia muito bem o Naim. Dentro do camarim, a gente assim encontra todo mundo, né, bicho? Uhum. Aí eu falava pra ele, você vai jogar com a gente, você sabe que você tá com um problema de glaucoma? Ele falou, vai se lascar. Eu digo, você não tá enxergando, bicho. Antes de começar o programa, a Paty, ela veio apertar a mão de todos os artistas. Foi apertando a mão de todo mundo, chegou na minha, ela, oi, Ovelhinha, tudo bem? E o Naim tava aqui. E o Naim começou a vir pra cá. Eu digo, Naim, ela tá aqui. Ela falou, Naim, eu tô na sua frente. Ele veio, Tá. abraçou ela. Entendi. Aí ela perguntou, não tá me vendo não, Naim? Eu falei, ele tá cego. Entendi. Mas ele não gostava de dizer Fala essa frase. E ele estava andando e eu percebia, quando tinha um degrauzinho, ele tropeçava. Quando a gente chegou quase junto, que ele foi subir a escada, ele tropeçou de novo. Eu digo, Naim, porra, bicho, se você tá com esse problema, por que você veio fazer o programa? Ele falou, não, tô tudo bem, Ovelhinha. E daí eu percebi que ele estava com um problema seríssimo, que era não enxergar a 2 palmos da sua frente. Eu acredito numa coisa, o Naim foi subir aquela escadinha, ali ele foi, em vez de ele ir para um lado, foi para o outro e escorregou e caiu. Eu só sei que um dia a gente se encontra, bicho. Bonito. Voa, Naim, o universo é teu, meu irmão. Voa, não vou chorar mais. Deus está com você. Estamos voltando. Agora eu queria, já que a gente está falando do Naim, o Ovelha deixou esse depoimento tão bonito. Ele tinha muitos amigos, apesar de alguns não poderem ter. Eu era uma que eu tenho um pouco de dificuldade de velório, mas quando eu vi, eu falei, nossa, queria ter ido, mas eu não gosto mesmo. Mas assim, tem muita gente que gosta do Naim, que com certeza, de longe, está sentindo muita falta dele, porque ele vinha aqui direto, né? E quando eu vi aquela cena dos cachorros, gente, aquilo me acabou. Foi um pedido dele, né, Andréa? Foi um pedido Sim, dele. e ali, assim, não só, até porque os fãs que acompanham o Naim, todos não puderam estar presentes. Então, a gente sabe que todo mundo tem um sentimento. E Cada é um algo tem que ele uma gostaria, forma né? de reagir, né? É algo que ele gostaria, tanto é que hoje você publicou o vídeo do Naim falando como ele gostaria que Ele fosse falava disso, né? o velório dele, né? Ele dando todo A gente sempre falava sobre brincava. os direcionamentos, que tem que ser o caixão com a altura para os cachorros, Ele sempre brincava, O caixão no camisa do chão. Isso Corinthians. pra ele nunca foi um problema, né? Ele Não, sempre a gente falava brincava. naturalmente. Inclusive, até brinco com ele, ele falava assim, eu quero óculos de sol. Aí eu falei assim, mas pra quê? Ele falou, porque eu vou chegar lá, vai estar muita luz. Eu falei, você não sabe? Aí até brincando, eu falei assim, Vocês botaram de óculos? brincava. Botei de óculos e relógio. E camisa do Corinthians. Camisa do E Corinthians. descalço, que era Inclusive, uma a bermuda. Por que camisa... ele queria estar De descalço? bermuda. A camisa, também. bermuda Bermuda. branca, descalço e a camisa Por que do Corinthians. descalço? É um pedido dele. Porque, É tipo, como ele vivia, né, Mas ele Andréa? gostava de andar Sim. descalço? não, nunca. Ele Eu Naim não ficava nem sem meia. A Interessante. Naim era Estranho, né? Eu nunca tive essa curiosidade depois que eu me atentei a Até esse porque não detalhe. achou que ia, né? A gente não É, sabe. a gente. É tanto que eu brincava no vídeo que eu falo com ele, eu dou risada, eu falo assim: você não sabe pra onde você vai? Eu brinco, eu falo, você vai pro inferno. Ele tem fala, uma "Eu não." gravação- O Naim lidava muito bem com essa questão da morte, sabe? Ah, Não mas a era- gente era sempre muito... brinca. Eu E sempre ele brinco. falava Quando eu morrer, eu isso quero uma também. festa. A gente fala, mas não acho que vai morrer agora, né? É, eu ainda A pergunto gente fala pra da ele, boca né? pra fora, às É, vezes, óbvio. também, né? Inclusive, Agora, desculpa, o Ovelha ele falou, e a gente já chegou a comentar, essa dificuldade da visão dele. E isso eu acho que que foi uma coisa que fez a diferença. Essa questão de estar Ó, na casa Lu, pela primeira vez, Teve, não é, enxergar tem- direito. Teve épocas que ele andava segurando na Andréia, porque ele não conseguia enxergar. Ele identificava as pessoas só pelo som ali, pela Então. voz. E a Andréia era total apoio dele, assim. Ela andava Sim. segurando. E muitas vezes vai, vem aqui, Naim, vem por aqui. Porque ele não estava enxergando. Inclusive, quando a gente fazia as lives, na época da pandemia, ele também tinha muito cuidado com a questão dos equipamentos, por Pra não conta tropeçar. que ele não enxergava. E ele não queria demonstrar. Luciana, tem uma gravação É. dele pro programa da Patrícia, lá, o Silvio Santos, Sim. que ainda vai ao ar, e teve um colega dele que estava nessa gravação, que diz que o Naim caiu nessa Eu acho gravação. que foi o Ovelha, não foi? Não foi a Ovelha, foi o Márcio. Porque o Ovelha estava lá nesse dia. Então talvez ele estivesse junto, mas alguém falou sobre isso, que a gravação, no meio da gravação, Sim. o Naim caiu porque ele tinha que bater o sino, né, Lisa? E aí, na hora que ele foi bater esse sino, Tropeçou. aí falaram assim, você tropeçou? Ele falou,
falou, não, eu não cheguei, eu perdi o equilíbrio e caí. E essa gravação não foi ao ar e foram 3 dias antes eu, do na realidade, ocorrido? eu não pude, nesse dia da gravação, eu não pude acompanhar ele, porque recentemente eu saí de um reality. Então, fiquei esse tempo um pouco afastada, então eu não estava ainda com ele. Então, coincidiu de nós termos o mesmo compromisso, porque eu sempre estou com ele, eu sempre fico atrás dele. Tanto nos shows, eu ficava ao palco, eu era assistente de palco dele. E ele não gostava muito, E né, ele de não admitir. gostava, só eu que sabia isso. E ele Muito falava para mim, vaidoso. e ele falava, hoje eu não estou enxergando nada. Falava E ele pra você, falava né? Mas porque... ele veio aqui e era difícil Só de que, comentar. Lu, nos últimos dias o Naim falava assim pra mim, vou ser bem sincera. Ele falava assim, eu prefiro morrer do que ficar cego. Aí eu falava assim, Naim, não fala assim, pelo amor de Deus, vai que Deus te ouve. Aí ele falava assim, Deus não vai me permitir ficar cego antes de morrer. Então, assim, isso ficou muito marcado pra mim, essas frases, sabe? Mas Nossa. eu lembro que algumas vezes que a gente se encontrou, eu falei, Naim, vamos lá, vamos buscar ajuda, vamos tentar. E ele falava, não, cunhada, eu quero que os meus fãs, as minhas fãs me vejam sempre bem. O artista tem que estar bem. Os fãs não precisam saber do que a gente está passando, né? Mesmo que seja um problema de saúde. Então, ele Orgulhoso, se preocupava bonitinho. muito também com Com a os imagem, fãs, né? né? Ele tinha muito carinho pelas fãs, assim. Na realidade, ele era alegria. E ele era falava pra mim sempre animado, assim, né? o artista ele tem que levar alegria para o público. Se for para levar tristeza, nem sai de casa. Então, às vezes, ele ia, gente. Só eu sabia como não ia. Eu sabia. E aí, ele passou muito isso pra mim. Porque para eu estar firme aqui, para eu dar conseguir vir aqui continuidade, hoje, eu me baseio muito nele. E depois dos 3 primeiros dias, hoje eu estou em tratamento, estou fazendo um tratamento para eu digerir tudo isso, porque não foi fácil para mim. Ainda mais essas pedradas que levaram depois, né? Aí não dá. Que continua levando, Que inclusive, loucura. né? Olha, a Simone Garuti, ela foi até, para tentar entender, obter mais informações do caso. Até falou com o delegado para ver se esclarecia um pouco. Coloca aí para a gente assistir. Luciano Gimenez, nos últimos dias foram divulgadas diversas notícias a respeito da morte do Naim. Mas nós vamos conversar com o delegado responsável pelo caso, o Dr. Hélio Bressan. Doutor, muito obrigada por essa entrevista. Qual a principal linha de investigação? Se você me permitir, eu quero fazer um preâmbulo só para que as pessoas possam entender o que aconteceu. Por favor, doutor. Um empregado de uma empresa de fibra ótica, trabalhando na madrugada, que é natural eles trabalharem durante a madrugada, avista um corpo caído que ele não consegue ver a fisionomia. Algumas hipóteses você tem. Quais são as hipóteses? Ou ele teve, por exemplo, um mal súbito, um infarto, um AVC, uma queda de pressão, alguma coisa, caiu. Certo. Ou ele pode, eventualmente, ter tropeçado sozinho. Ele pode ter tropeçado no cachorrinho de estimação dele, que estava junto com ele lá. E eu disse na oportunidade que também poderia acontecer de alguém tê-lo empurrado. Entendi. Ou dele ter sido envenenado, que eu precisava aguardar o quê? Os laudos médicos para que eu pudesse ter a constatação o que é que de fato aconteceu. O senhor apresentou 3 hipóteses, né? Na Sim. verdade, porque ele estava trabalhando com todas as hipóteses. Sim. E isso foi distorcido, né, doutor? Então, isso que é legal para a gente explicar para quem está em casa, Luciano. Olha só, o doutor até, eu conversei com ele antes de nós começarmos a gravar. Olha só essa seguinte notícia. Polícia levanta a hipótese de que Naim pode ter sido assassinado. O senhor tem a dizer o que sobre isso, doutor? Então, veja, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que eu disse para toda a imprensa, de uma maneira geral, foi sempre a mesma coisa. Eu tenho que não descartar nenhuma hipótese. Sim. A polícia tem que investigar simplesmente tudo. Então, a gente está investigando tudo. Agora, eu dependo de laudos, porque vamos imaginar, o laudo chega aqui e fala assim, olha, ele foi envenenado. Bom, então, eu já não estou mais investigando uma morte acidental, estou investigando um assassinato. Nós já ouvimos 8 pessoas, se não me falha a memória. Certo. Todas as pessoas, de alguma maneira, foram mostrando os fatos, o que é que eles tinham. Certo. Mas há uma coincidência em alguns casos que diz o seguinte, todo mundo dizia que ele tinha problema de visão. Certo. Então, na verdade, agora, para encerrar, a polícia aguarda todos os laudos. Por enquanto, não é possível afirmar nada. Não, a única coincidência mais incomum é que todos disseram que ele tinha um problema de visão e isso pode ter levado a um acidente doméstico. Com toda certeza, a sua formação está absolutamente correta. É exatamente isso.
E volto a insistir, a Polícia Civil de São Paulo não vai descartar nenhuma hipótese. Nós vamos até o fim dessa investigação para saber o que de fato aconteceu. Doutor, muito obrigada por essa entrevista. Imagina, não por isso. Eu deixo com você, Luciana. Obrigada, Simone. A Simone também adorava. Eu acho que na hora que aconteceu, quando eu acordei, que eu vi a notícia, eu falei, gente, não estou acreditando. A gente até falei com a Si. E não acreditava porque Naim não estava doente. É o que Sim. todo mundo falou. E- Naim não estava mas tem- doente. Ele teve um acidente doméstico que tem Acidente ficado cada vez doméstico, mais gente. como aconteceu com o Gugu. É outra situação, outra sim, história, sim. E a mas gente foi não tá doméstico. esperando jovem, A né? Simone falou uma coisa muito importante ali. A gente tem que aguardar. Claro. Então, é muito complicado quando a gente se depara com notícias que não são verdades. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente os nossos colegas jornalistas. Por favor, se informem, vão direto à fonte, como o Super Pop fez aqui. Sim. Foi direto à fonte, foi conversar com o delegado, foi conversar com o agente, foi conversar com as pessoas que estão envolvidas nisso. E Né? tenha paciência também, porque E as tenham coisas paciência. têm que ter um E ficam tempo. levantando É óbvio, questões hipóteses. desnecessárias em cima Sim, disso. deixa a polícia né? trabalhar. Deixa a polícia. E para isso existem E as pessoas, perícia, claro. perícia, Então, levantando laudos, outra- e a gente tem que aguardar Não, e tudo tudo isso. é muito claro, né? Quando você vai numa cena de um É. acidente, você vê a pessoa caiu aqui, bateu Sim. a cabeça, o sangue espirrou para cá. Sim. É uma questão, para quem entende disso, dá para ver. Exatamente. E quem conversou com os médicos com o médico legista, foi o Paulo entrou para conversar, a André entrou para conversar. Inclusive, o Paulo foi chamado 2 vezes para conversar com o Ô, médico. Paulo, o que o médico falou? Ele bateu a cabeça Sim. de quina, não foi isso? O médico me falou que ele chamou a gente junto, conversou primeiro, aí depois ele estava indo embora, aí ele voltou e falou, Paulo, vem aqui. Ele falou, Paulo, tá claro que foi uma queda, tá claro que foi uma queda. Só que tem alguns detalhes que a gente precisa botar Sim, como claro. uma suspeita. Para ver se porque... ele não teve algum mal súbito. Exatamente. Se não fosse essas questões em paralelo, é a queda. A queda em si foi de um degrau muito alto? Como é que foi de Ele- cima do... É Ele- 90 graus, né? Cai 90 graus. Aí Eu ele acho que caiu qualquer queda de escada é perigosa. Não, com certeza. Mas Qualquer peraí, ele queda. caiu... Agora que eu entendi, eu acho que ele tinha caído do degrau. Não, ele na realidade, ele caiu de Ele cima. cai 90 graus, né? Então dá a entender que talvez Ele não viu... ao do- caminhar... É como se ele Talvez- esquecesse a direto. escada, Se ele tivesse continuasse andando batido reto. com a Exato, cabeça no isso. primeiro degrau, não fosse tão grave como se ele tivesse... Sim, por isso que Quanto eu mais longe, o peso do entendi. corpo Ele fez... caiu lá de cima. o corpo, É como se não... o peso do É corpo como se ele foi mais tivesse forte. andado reto na escada. E infelizmente ele caiu de cabeça, porque se entendi. ele tivesse quebrado uma perna, se ele tivesse quebrado um braço, Mas ele talvez teve fratura no braço. teve fratura Teve no fratura no braço, ombro, teve mas a fratura no cabeça ombro. foi determinante. Ah, então ele caiu lá... Agora eu entendi, Sim. porque eu estava É. para perguntar isso para vocês. Talvez ele caia de... Como se ele tivesse mergulhado. Entendi, devia ter... Ele não... Por caiu lá isso de que a cima. quantidade de sangue. sangue, por isso que tudo isso, por isso que quando Eu entendi entra, se agora. choca, as pessoas se chocaram por conta disso. É, né? não, porque o que eu tinha entendido agora, que eu entendi melhor, não foi do último degrau, foi lá de cima. Ele caiu como se tivesse de cima. E não é possível estabelecer se ele teve um infarto, por exemplo. Ah, vai saber depois. A por polícia isso- ainda por está isso- investigando. aguardar o Por laudo. isso, Por isso o laudo. temos que aguardar o laudo para entender Sabem. se ele teve um infarto lá na ponta mal da súbito, escada, né? um mal súbito e caiu. É porque é onde eu falo, né? Que eu quero É. acreditar nisso, que eu quero Sim. acreditar. Mas hoje, friamente, pensando, chegando todas as... Mas eu acho que E ele a não gente- sofreu. e a Eu gente acho que deve ter acredita- sido quando É. bate a cabeça, morre muito rápido. A pessoa desacorda É. muito rápido. E a gente acredita que esse laudo vai ser muito bem feito. Sim, claro. Muito bem feito. A gente acredita neles, nos profissionais. E com certeza a gente vai ter a resposta que a gente está precisando. Agora só para eu te perguntar, que eu não sabia desses detalhes, ele teve um ombro fraturado, o braço... Só O pelo ombro e o laudo, crânio. pelo laudo, só o crânio. Foi um traumatismo. A crânio, causa morte o é ombro ao traumatismo mesmo tempo. craniano. Não, mas quebrou o lesão, ombro. teve uma lesão no ombro E uma direito lesão só. Certo. e uma lesão no crânio. Entendi. Traumatismo craniano, Tá. o laudo do Sim. militar. Não, sim, mas traumatismo ele teve craniano. uma lesão Sim, no sim, ombro. sim, Então sim. é pela violência da queda, Sim. pela altura. E Provavelmente. obviamente tudo do mesmo lado, né? Tudo do mesmo lado. lado Do lado direito. O direito. ombro, a Do lado cabeça. E na Aham. hora de preparar ali o corpo para que as pessoas se despedissem, né, do Naim, foi feita uma preparação, então foi reconstruído, inclusive, Pra ficar né, o bonitinho. rosto dele para ficar bonitinho. É por causa do jeito que a hematoma, gente, né? Fica o hematoma sim. roxo. E a gente... E a foi uma das gente- coisas que, inclusive, a Andrea pediu. Vamos deixar ele Como bem, ele para que os gostava. fãs se despeçam. Ele era muito vaidoso, então acho que ele tinha que É. sair de cena Ele era muito sendo vaidoso, o que ele é. era, com a vaidade. Então, assim, ele Respeitoso. saiu... Eu bonito. conversei, Pra mim, ele tava lindo. inclusive, Sim. Lu, eu tinha muito trauma de chegar perto. E não Eu vi não ele chegava, ainda. mas o Naim,
Foi uma pessoa que eu consegui beijar, pegar na mão, abraçar. Eu tinha vontade de tirar ele dentro do caixão para dar o último abraço. Então, assim... Nossa, Você praticamente deitou, né, do lado do caixão. eu deitei, eu Por que você deitei. acha que você teve essa Quando a gente reação? Era uma gosta, forma horrível, de gente. não Vontade de aceitar, chorar. de cair a ficha? É horrível, né? Imagina Porque a é pessoa, muito forte, né, nossa. Andréia? O fato do caixão, as pessoas sempre falam, né? Caixão tá ali pra gente cair a ficha, que a pessoa morreu. O velório, tudo que acontece ali pra gente cair a ficha que realmente eu acho aconteceu. que Na realidade, no meu caso, eu não queria aceitar que eu nunca mais ia Ah, é vê-lo. horrível. Então, acho que o fato de lidar com a despedida da matéria, né? É muito ruim. Então, para mim, ali, eu queria abraçar. E eu tive essa oportunidade em sonho de fazer essa despedida com ele. Porque eu dei o último abraço nele em vida. E é recente esse sonho, não é? É. Esse sonho é recente. Ela muito louco. contou sobre esse sonho que você se encontrou com o Naim. Na você- realidade, o Naim, desde quando ele partiu, eu sempre senti a presença dele. E chegou umas 2 noites, acho que no domingo, eu até coloco nos meus stories contando o sonho. Eu acordo muito bem depois de tudo que passei. Eu relato que eu sonho com ele na minha garagem. Eu olho para ele, eu vou até ele e falo. Eu dou um abraço nele. E aí eu seguro na mão dele bem forte e falo para ele: você sabe que você precisa ir, né? E ele olha para mim, só que eu não vou ser hipócrita. Eu não queria que ele fosse, Óbvio. nem no sonho, nem na vida, nem acordada. E eu sei que eu estava, de uma certa forma, prejudicando isso. Sim. E eu falei: você precisa ir, eu vou ficar bem. E só que a nossa mão se soltava. Ai. E ele vai, isso no sonho. E nesse dia, foi o primeiro dia que eu acordei, que eu comecei a ter mais força. E eu não sinto mais a presença dele, como eu Sim. sentia. Então, assim, o Naim sendo Naim, né? Então, Você acha que foi uma assim, despedida aí? acho que foi uma De despedida. repente ele ficou aqui para entender como é que estava a situação, vocês, e a partir desse sonho ele trouxe E mais ele foi- conforto e pôde seguir. Sim, e ele foi com todas as pessoas que me conhecem, ele foi no sonho dessas pessoas falando: eu estou preocupado com a Andréia, cuida dela. Então ele Eu- saiu tendo esse cuidado comigo. André, a Eu gente até tive- trouxe uma pessoa aqui, desculpa, que para fazer, já que a gente tinha esse relato seu, para fazer essa, como é que eu vou dizer, para sentir se existe algum tipo de presença. Ele está no outro set, daqui a pouco a gente vai falar com ele. Mas antes, a Simone Garuti conversou com a Andréa na praça, em que os dois iam passear os cachorrinhos, que eram os filhos, né, do Naim. Ele amava esses cachorros num grau, eu me lembro, ele falava. Coloca aí. Luciana Gimenez, nós estamos numa praça aqui no Morumbi, que a Andréia vinha todos os dias com o Naim passear com os cachorros, né? Todo mundo falou sobre esses animais, eles foram no velório do Naim. Eu quero saber, Andréia, como é que foi o último passeio aqui? Você falou que esse lugar é muito importante para você. A gente vinha, são 5 anos frequentando essa praça, né? Sim, sim, Desde quando a gente foi morar junto, sim, nenhum dia a gente deixou de vir a essa praça. sim. Então a gente veio todos os dias, inclusive na última semana. A gente passou a vir, foi quando eu entrei no detalhe da casa, Sim. mas em nenhum momento a gente deixou de vir aqui passear os cachorros. Andréia, antes de nós começarmos a gravar, você disse que hoje foi um dia especial, porque você foi levar os cachorros para tomar banho e você sentiu a presença do Naim, você sentiu que ele estava brincando com os cachorros. Como é que foi isso? Vou começar do sonho. Tá, do sonho. Do sonho nem sonho, né? Não tão sonho assim, né? Acordei 3h30 da manhã, sentindo a presença dele deitando na minha cama. E do nada eu ouvi um barulho na cozinha, eu vi alguma coisa arrastando e pra mim tudo normal. Quando eu fui hoje de manhã que eu acordei... Arrepiada, né? Eu sei. E A gente quando também. eu acordei de manhã, que eu entro na cozinha, a cadeira estava virada do jeito que ele sentava para brincar com os cachorros, com as duas que elas ficam na cozinha. Como é um quarto, né? Muita cachorro, Sim, quarto, então eu sim, separo um pouco eles, então os dois A dormem. cadeira estava exatamente como ele deixava? Quando ele acordava Você de jura? manhã, sim, juro. Essa praça tem essa conexão, assim? Você tem algum momento mais especial que vocês passaram aqui, que a gente está nesse lugar? O tempo todo, aqui o tempo todo, são 5 anos frequentando essa praça, né? Então, assim, eu sinto a presença dele, eu sinto ele, os cachorros sentem. Tem coisas assim, até o meu filho Isaac, no dia que ele morreu, ele estava aqui, né? Inclusive, ele segurou a Serena. São umas coisas assim, umas conexões assim que, né, eu acredito muito nisso.
Então, assim, não tem como. Aqui todos, eu venho, não deixei de vir, né? A não ser nos Sim. 3 primeiros Claro, dias. claro. Você está trazendo todos os dias eles aqui dias, para passear. todos os dias. E a gente veio acompanhar, Luciana, nesse momento que é uma... Eu digo que é um misto, né, André, de sentimentos, que é saudade, dor, né? Amor, que isso aqui representa para você. Sim. É muito difícil. Sim, mas como eu achei um vídeo dele falando como ele queria o enterro dele quando ele morresse, e o que ele fala no vídeo, então assim, depois que eu vi esse vídeo me deu muita força. Não queria choro, não queria tristeza, nem alegria, né? Eu não consigo ver a Nain em tristeza. Eu concordo, eu acho que o Naim sempre trouxe tanta alegria que não nem combina chorar. Mas olha, antes da gente voltar para essa história, eu quero dizer com vocês aí nas suas casas, pessoal, eu falei para vocês, a gente voltaria para anunciar o ganhador do prêmio de 3 mil em produtos da Polishop. Então agora chegou a hora. Se você ainda não fez o seu palpite do milhão, você está esperando o quê? Você está perdendo a chance de concorrer a R$1 milhão no domingo. Então é o seguinte, para tudo agora, mire a câmera do seu celular no QR Code e escolha por quantas semanas você quer concorrer. Digite o número do seu celular e faça o Pix e tá pronto, tá? Você já está concorrendo. No Palpite do Milhão tem prêmios todos os dias. Agora você fica imaginando você ganhar R$1 milhão, poder comprar o carro dos seus sonhos, uma casa para sua família toda, abrir o seu próprio negócio. As opções são infinitas. Então, não perca tempo, a hora é agora. E já temos o ganhador dos R$3 mil em compras na Polishop. Produção, coloca agora o CPF na tela. Coloca aí pra gente ver. Vamos ver, vamos ver. Qual será a cidade, hein? Ai, o CPF é 218-328 e a cidade é Campinas, São Paulo. Eba! Aqui de São Paulo, o ganhador. Então, parabéns aí ao nosso paulistano, nosso ganhador. Agora é só você escolher como que você vai fazer o quê? Gastar esse prêmio maravilhoso na Polishop, que tem coisa pra caramba, né? Opção de produtos que não acaba mais. E pra você que ainda não ganhou, não desanima. Continua participando. É o Palpite do Milhão ajudando você a realizar aqueles sonhos. Parabéns ao ganhador de hoje, viu? E eu agora vou voltar aqui. Gente, esse vídeo dele, falando que não queria flores, uma coisa assim, super... E rindo, né? Brincando, do jeito alegre descrevendo, né? Tudo que ele queria. de ser. Ele lidava muito bem, né, com essa história questão. de flores também, eu acho que eu também não quero, não. Quando eu morrer flores, já tô avisando aqui, né? O povo vai passar esse vídeo pra eu morrer. Pelo amor de Deus, Luciana, para com isso. Para com Mas isso, eu tô Lu. no momento da Nain. Mas o vídeo Para com corta, isso. né? Porque eu falo pra ele, e aí, meu senhor? Eu chamava ele de meu senhor e ele me chamava de minha senhora. E eu falei, e aí, meu senhor, vai levar quanto tempo? 1 ano, 5 anos, 10 anos? Aí eu brincava, ó, se morrer, morre logo que eu quero ficar viúva jovem. Aí ele, aí eu já não sei. E a gente brincava muito. Então, jovem, quantos anos ele estava, né? Jovem não tava, né, Não, Lúcia? porque ele era uma pessoa. Brincadeira, é que Ele eu tava tenho com que ser... quanto? 71 anos. Gente. Ninguém acreditava, porque Não ele era tão parecia vaidoso. mesmo. E Não ele falava parecia. assim pra mim, cunhada, eu vou fazer 70 anos. Inacreditável, Você né, Elisa? acredita? Sim. 70 anos, cunhada. Ia fazer, Ninguém deu. ia fazer 72, Ninguém dava né? essa idade Gente, pra ele, faz né? falta. A vaidade, o cuidado. Mas ele tinha cabeça de 30, de 20. É, jovem, né? De Muito cabeça. muito jovem. Olha, você- Ele era um molecão, né? Assim, Não, ele brincava. quem E tem o time espírito do jovem coração, tem sempre. que era o Corinthians, né? Corintiano. Fez a É, homenagem. Inclusive, eu quero agradecer o pessoal do Corinthians, que no domingo teve São Paulo e Corinthians. Ou Sim. Corinthians e São Paulo, enfim. E eu pedi ao Rubão, que era o diretor, para fazer 1 minuto de silêncio pro Nain. E fizeram, eu queria Eu me lembro que ele agradecer. era um corintiano roxo. Poxa, foi com a camiseta, né? Enterraram Sim, ele com a sim, camiseta. sim. Inclusive, ele foi com a camiseta do E mandaram- Mike. Ele viu a camiseta do amigo e falou, Mike, eu quero essa camiseta de presente. Ele, essa aqui eu não dou, não. E era uma Entendi. camisa bem... E eles E o Corinthians mandaram, mandou né? E bandeira aí, também. não, e ele pegou, né? Aí quando ele ficou sabendo, ele falou, ó, põe lá no velho, que ele chamava o Nain de velho. Põe lá no velho, que o velho vai ficar Merece. feliz. E hoje ele até mandou a foto da camisa pra mim. Bonitinho. Bom, você chegou a falar essa questão da paranormalidade, uma coisa que os brasileiros entendem muito e a gente está sempre aberto para sentir, né, o que está rolando. Então a gente está com o Edu ali o Edu está ali no outro set. O Edu Scarfon, ele é médium, ele sente as energias e a gente colocou ele ali perto de alguns pertences, algumas coisas que tem a energia do Nain, para ver se ele consegue captar algum tipo de sei lá, de energia, de emoção, Uma alguma mensagem. coisa que a gente consiga entender, né? Então eu vou falar com ele. Edu, boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite aí para todos que estão contigo. Edu, obrigada, viu? Você está aí com Imagina. alguns pertences de Nain, é isso? Isso, eu tô com uma jaqueta jeans dele e com óculos.
E aí eu pendulei para a gente saber, né, como que estão as energias dele, porque às vezes, passado o tempo, né, a roupa vai perdendo energia. Sim. Mas não, na verdade, está tudo com a energia dele bem forte, bem vívida. Ou ele usava bastante, tá? Porque realmente a energia está aqui. O que você pode nos dizer dessa energia agora, nesse momento? Eu fui utilizando as cartas também para ajudar a gente a entender como que foi a cena, né, nos últimos momentos dele, como que foi esse possível desencarne e como, de repente, ele está hoje. Sentindo a energia assim, dos itens, dá para a gente perceber aquela coisa, que é uma pessoa de personalidade muito forte, ele é um leonino, era um leonino pela astrologia, Leão tem muita energia. Então, mesmo que esteja mal de saúde, passando por algum problema, Leão sempre passa uma coisa muito vigorosa. E aí, às vezes, as pessoas não entendem o que está acontecendo olhando de fora. Tanto é que a gente de fora olhava para ele e falava, ele está bem, saudável, exalando saúde, né? É a ideia que passa. A Andréia, por outro lado, dá para ver que é uma aquariana. E Leão e Aquário são opostos complementares, tá? Então, isso já desempenha uma importância ali, um na vida do outro. O que eu sinto em relação a ela? Que é uma pessoa que veio para a vida dele para somar, para ajudar ele a colocar determinadas coisas na vida em ordem. Isso ela deve saber melhor aí do que eu, mas veio para poder organizar, para poder auxiliar. E então os dois tinham uma importância muito grande aí, um na vida do outro. Ela tinha uma missão ali, tinha um envolvimento que era também espiritual. Agora, o Naim, quando eu somo a data de nascimento dele, a gente vê a carta do eremita aqui, que é o arcano que regia ele. Então, o ermitão é um espírito solitário. Mesmo que ele entrasse em relacionamentos, ele acabaria depois sozinho, tendo o espaço dele. E nesse ano agora de 2024, ele seria regido de novo por essa carta. Então, sempre que acontece isso, que a carta que nos rege, naquele ano ela vai reger de novo, dá um impacto e acontece alguma coisa significativa na jornada da pessoa. Aí, Lu, quando eu olho aqui a cena de quando ele faleceu, a gente tem aqui uma carta de copas. Copas é o coração, tá? No baralho. Então, isso aqui pode nos dar um sinal que, de repente, passou mal, tá? Teve alguma coisa. A sensação que dá é que a química do organismo dele estava alterada, tá? E que aconteceu alguma coisa ali, né? Que ele se sentiu mal, alguma coisa inesperada, tá? E aí, em seguida, sai uma carta que mostra a visão tampada, que é o 2 de espadas, tá? Acho que dá para ver. Então, aqui a visão tampada da pessoa. Então, é possível que ele não estivesse realmente enxergando bem ou que passando mal ali, com mal súbito, né, não conseguiu ali meio que enxergar, ficou com alguma coisa distorcida, tá? E sempre que vem o 2 de espadas, mostra um problema, então um acidente, tá? E em seguida a gente tem aqui a carta do Cavaleiro de Espadas, que tem um elmo, né? Então, armadura da cabeça, tá? Que é o que a gente está falando, bateu a cabeça, tá? Então, o que eu percebo, claramente, é que foi um mal súbito, teve uma alteração da química no organismo também, e aí ele se acidentou. O curioso é que vocês estavam falando que o Naim, ele tinha cachorros, né? E adora cachorros. E aqui nas cartas que saem para a cena, né, da situação, do que aconteceu, a gente tem um 10 de copas, nesse tarô também aqui um cachorrinho, tá? Então, a sensação que dá é que ele, quando a gente vê do ponto de vista espiritual, a espiritualidade veio aqui ao encontro dele. Essa é uma carta que fala sobre isso, né, que é o 4 de paus, mas eu não vejo ele seguindo em frente, tá? Então, por tudo que aconteceu, porque uma coisa é quando a gente fala, às vezes, a vida não está legal, acho que meu ciclo está encerrando, mas eu não sinto que o Naim estava preparado para isso. Era uma pessoa que era esperançosa em relação às coisas, otimista. Então, mesmo que reclamasse, não estava preparado. Não tem característica de uma pessoa depressiva que está atraindo aquilo. Então, o que eu percebo é quando a espiritualidade vem e chama ele, ele se nega, tá? E aí, 2 de ouros é a carta do mundo físico e ele fica por aqui, tá? Então, é possível que tenha um sentido presença nos últimos tempos, porque ele não estava preparado para ir, ainda mais da forma como aconteceu, né? O consciente, vendo tudo que estava repercutindo, todo mundo falando. Então, eu sinto que ele ficou, tá? E quando eu pergunto sobre como ele está agora, aí mostra ele saindo aqui do cenário da guerra, do 5 de espadas,
e o As de Copas, que é se preparando para uma nova vida. Essa é uma carta linda, tá? Ela dá um conforto emocional para a gente, para a família, que fala que assim, agora o espírito está vendo que as coisas estão se resolvendo, que está vindo uma luz no fim do túnel. Isso ainda vai se mostrar, tá, gente? É agora, próximos dias, que as coisas vão clarear para todo mundo e ele vai sentir uma paz para seguir em frente, ainda que haja conflitos por aqui, mas ele vai sentir que ele consegue ir embora. E depois ele certamente vai se comunicar com a família, com a Andréia, espiritualmente, que eu percebo que ele vai querer trazer notícias dentro desse lado dele, inquieto, né, entusiasmado, ele vai querer trazer notícias. Essa é uma carta que fala disso. Edu, tá? eu queria saber se você sente em algum momento que ele não queria ter ido. Eu vou dar um recado, mas eu quero que você olhe nessas cartas, porque eu não acho que ele está conformado. A gente sempre acha que a pessoa quer ficar, e o Naim era muito, a cabeça muito boa, e eu quero entender, se ele não está assim, conformado, como que faz para o espírito dele realmente, no caso de quem acredita, né, os espíritas, como é que faz, o que a Andréia pode fazer para que ele fique em paz? Ela falou que ela teve um sonho muito bonito, então talvez agora você, com essa visão espiritualista, possa nos ajudar com isso. Estamos de volta e eu quero fazer uma pergunta para o Edu. Edu, eu fui para os comerciais, deixei você. Eu queria saber realmente como está a energia do Naim hoje e como que vai afetar a Andréia, porque obviamente amava muito, né? Então, rapidinho, me fala disso. É muito difícil, né, Lu, para ele, porque o consciente dele não estava preparado. Sim. Quando a gente estuda ali espiritualmente, dá para perceber que era o fim de um ciclo mesmo, né? Ele foi no tempo certo, ele fez tudo o que precisava, mas é difícil para ele aceitar. Então, quando eu penso nele, me dispara até uma ansiedade, porque eu sinto que ele ainda está bem presente, mas que dentro de um tempinho ele vai conseguir assimilar as coisas para poder seguir em frente. Aí o que ela precisa fazer é ficar com o coração calmo, dentro da crença dela, orar. Se ela gostar de acender velinha, uma velinha violeta, uma velinha branca, são ligadas à espiritualidade. O violeta transmuta e o branco vai trazer paz aí para ela, para ele, para todos. Edu, eu gostei dessa jaqueta. Elas trouxeram aqui em homenagem. É uma jaqueta que tem... Atrás está escrito, né? Rolling Stones. Então, foi uma homenagem para mim, que ele gostava tanto de mim, gente. Ele amava. Falando sobre o que o Edu falou, descansar e a gente tentar, né? Eu estava contando que eu sonhei com ele também, 2 dias depois, no sábado. E eu tive esse sonho com ele chegando na minha casa com uma camisa azul bem clarinha. Eu contei até para a Andréia sobre isso. Uma calça jeans, cabelinho preto, assim, óculos. Aí eu, Naim, pode entrar. Ele entrava em casa, sentava no sofá. Eu olhava para ele e perguntava, como é que você está? E ele virou para mim e falou assim, cunhada, eu estou muito bem. Ai, que bom. E dava um sorrisão. Entendi. Então, foi muito... Olha que linda olha a jaqueta. Que linda, gente. Para que... E esse sonho da Lisa traz um conforto tão grande, Me né? trouxe um momento tão conforto, porque eu difícil. estava sem dormir, assim, sabe? Imagino. Acordei chorando na madrugada, porque não aceitava aquilo, né? Voltando agora, bom, então a gente entendeu que agora o foco é você tem que ficar bem, porque a gente sabe que o Naim gostava muito de você. Então... Sim, inclusive eu tô, assim, o Naim, eu sinto muito a presença dele, por isso que eu tô tentando me acalmar, estou em tratamento. Sim, tem um luto, né? Não tem como também agora ficar mas eu sei que ele precisa, processo, né? Ele precisa disso de mim. E, inclusive, meu filho sonhou. Meu filho tem sido meu apoio, a minha base. Meu filho foi tudo para mim. Fofo. E eles eram muito amigos também. Inclusive, no dia mesmo, meu filho também esteve com o Naim antes de mim. E o meu filho que me deu essa notícia. E o meu filho sonhou com o Naim. E o Naim consolou o meu filho. Né? E o Naim fez 2 pedidos para não deixar continuar com o nome dele. E eu realmente estou pensando em algo aí para ver os pertences dele, tipo um instituto de conscientização glaucoma, alguma coisa voltada para os bichinhos, para a gente continuar alguma coisa para continuar com o nome do Naim vivo, vai ter né? essa ideia boa. Na hora certa a gente vai fazer, né? Então, alguns pertences dele eu estou pensando em colocar para leilão, fazer algo por ele. Claro. E eu, essa semana, depois desse sonho da despedida, eu estou me fortalecendo para ficar bem, porque ele precisa que eu fique bem. Óbvio. Dói. Mas é o luto, né? Mas a gente precisa ser forte, né? E o pessoal, todo mundo fala, você é forte.
eu até acredito, às vezes, nisso, né? Mas lá dentro a gente sabe Mas que... mesmo sendo forte, a gente tem momentos fracos. Tem Você não momentos teve que a gente opção, não né? aguenta. Porque você teve que isso. cuidar de tudo, porque outras pessoas da família não apareceram. Não mas vamos entrar é, nisso, mas você cuidou de tudo. Você foi muito forte. Vocês todos, né? Vocês foram os amigos que ele tanto desejava. Que sorte que ele encontrou Que vocês sorte três, né? mesmo. Isso é muito valioso, isso precisa ser Amizade dito, é né? tudo, né? Vocês tiveram uma força imensa, vocês falaram tudo com a na vida, imprensa, né? representaram o Naim como ele gostaria de ser representado. Então, eu acho que isso, Faz sério, toda a só diferença. aplausos para vocês três. Aaron, muito obrigada. Eu não Obrigado, soma Lu. tanto tempo Eu agora, amo hein? Super Pop, obrigado, tá? Eu adorei que você Até a veio. próxima. Esse programa é um programa que é de coração, que eu gostava Não é? Eu Um programa gosto muito difícil, dele. né? O amor continua. Não é? Que Muito. fique para a eternidade, Sim, né? muito obrigada, viu? Obrigado, viu, Lu? Não, e André, eu vou falar, ele jamais vai ser esquecido. É um homem que fez parte aí da nossa cultura, da televisão brasileira. Não tem como esquecer o Naim. Todo mundo conhece. É uma coisa que não tem como esquecer. Está lá no YouTube. O bom dessa época é que as pessoas não esquecem. Dá lá, vai ver. E o artista fica vivo, né? Porque você sempre está ouvindo, está falando. Então, segura a onda, seja forte. Lembre que o amor continua. Você vai continuar amando, vai sentir falta, vai dar risada lembrando, mas é isso. Infelizmente, perdeu e foi muito rápido. Sinto muito, mas força para você, tá? Obrigada. E a gente vai continuar, porque ele deixou um legado. Sim. E esse legado não pode morrer. Não, mas não Tem vai. que continuar e a gente vai Com certeza. honrar cada pedido dele. Com certeza. Eu quero agradecer a Lisa. Lisa, muito obrigada. Agora que você já veio agora, Obrigada, pode voltar Lu. sempre. Pode me convidar que eu vou voltar. Obrigada. Obrigada sempre pelo carinho que você teve, sempre com o Naim, com o Super Pop e toda a obrigada. produção. Ele amava vir aqui. Nossa, nem me fala. Eu quero agradecer também ao seu marido, o Paulo. Muito obrigada pela presença. Cuida dela, hein? Obrigado, Lu. E o presente que o Naim me deu tá aqui, eu não largo mais. Sim, não larga mesmo. E eu quero agradecer o Edu, que está no outro set. Edu, muito obrigada. Edu Scarfon, obrigada pela sua ajuda. Faz uma oração bem bonita aí para ele, que eu tenho certeza que ele vai ficar feliz, tá bom? Eu que agradeço. Força aí para você, Andréia, e para todos os familiares, viu? Muita luz para todos. Muito obrigada. E eu quero agradecer a todos os que assistiram. Eu não vou aí perto, porque hoje é um programa diferente. Quero mandar um beijo para todos vocês. E obrigada a todos e boa noite.